no dia 4 de julho de 2023, o Supremo Tribunal Federal, julgando o agravo em recurso extraordinário 848-107, definiu como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes. Com isso, fica decidido o tema 788 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Vamos entender. O artigo 112, inciso 1 do nosso Código Penal, prevê como início do prazo prescricional, quando estamos falando da prescrição da pretensão executória, que é quando nós já temos uma sentença condenatória, uma pena fixada, trânsito em julgado, prevê como termo inicial o trânsito em julgado para acusação. Isso gerou muita polêmica durante bastante tempo, até porque era uma previsão contida no nosso Código Penal. Com esse julgamento, o Supremo Tribunal Federal acabou por entender que o artigo 112, inciso 1, na parte em que ele fala trânsito em julgado para acusação, ele não teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Então, eu vou te dar um exemplo concreto para você entender. Vamos imaginar que tenha havido uma sentença condenatória, uma pena tenha sido fixada em, por exemplo, 5 anos, a defesa recorreu, o Ministério Público não recorreu e transitou em julgado. O que aconteceu nesse caso? Trânsito em julgado para acusação. Quando era aplicada essa previsão contida no artigo 112, inciso 1, embora existisse como pressuposto para a gente contar a PPL, o trânsito em julgado definitivo, o início da contagem em si se dava com trânsito em julgado para acusação. Então, nesse caso em que o Ministério Público não recorreu, a prescrição ela seria iniciada, contada daquela data. Mas, com o atual entendimento, após esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, essa situação muda de figura. Por quê? Porque nós passamos a ter a contagem com trânsito em julgado definitivo. Portanto, voltemos ao mesmo exemplo. O Ministério Público não recorreu, defesa recorreu, está em andamento o julgamento, prazo em que, inclusive, pode acontecer uma outra prescrição que nós já falamos aqui no canal, que é a prescrição superveniente. E somente quando acontece o trânsito em julgado para ambas as partes é que nós poderemos, a partir daí, com o novo entendimento, contar o prazo do trânsito, o prazo da prescrição da pretensão executória. E aplicar a previsão contida lá no artigo 109 do nosso Código Penal. Então, vamos imaginar que nós estejamos diante de uma situação em que a pena que foi estabelecida na sentença condenatória tenha sido uma pena de 1 ano. Então, a gente vai contar qual o prazo prescricional? O prazo de 4 anos, porque 1 ano prescreve, de acordo com o artigo 109 do Código Penal, em 4 anos. E quando que nós vamos começar a contar esses 4 anos, que é o prazo prescricional? Com esse novo entendimento, não mais a partir do trânsito em julgado para acusação, mas sim do trânsito em julgado definitivo, do trânsito em julgado para ambas as partes. Naquele nosso exemplo, voltando a ele, quando existisse o julgamento efetivamente do recurso da defesa, já que o Ministério Público, a acusação, não recorreu. Dá uma olhadinha nesse julgado, eu vou deixar aqui abaixo o link do blog do Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde eu presido os treinamentos voltados à advocacia criminal, incluindo cursos de pós-graduação. E caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar não somente os vídeos diários que tem aqui em Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal, mas também as nossas aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Estarei esperando você na próxima.